Oi, vamos lá para mais uma resolução? Legal, falou assim, olha, desculpa, começando de novo. Mantendo constante a velocidade de um barco em relação à água. Opa, a velocidade do barco em relação à água é aquela velocidade associada à remada, que eu representei para você em aula em amarelo. Então, a velocidade associada à remada é de 4 quilômetros por hora. E que é assim que o pescador rema. Pode ser que essa velocidade do barco em relação à água esteja relacionada ao funcionamento do motor, mas aí é a remada mesmo. Tá bom. O pescador rema em um rio cuja velocidade da correnteza tem módulo 3 quilômetros por hora. Tudo bem. O que o cara pede no item A? Para você fazer o triângulo representando a velocidade da correnteza, a velocidade do barco em relação à água e a velocidade do barco em relação às margens quando o pescador rema perpendicularmente em relação às margens. Quer dizer, quando aquela velocidade amarela, que a gente representou em amarelo, ela é perpendicular às margens. Está aí. Fiz o desenho. Olha lá. Velocidade do barco em relação à água perpendicular às margens do rio. Oi, vô, mas deixa eu entender um pouquinho o termo, por exemplo, VBM. VBM é a velocidade resultante. Tudo bem, que é a velocidade do barco em relação às margens. Mas, Ivo, por que isso? Por que esse nome, velocidade do barco em relação às margens? Quando a gente fala velocidade do barco em relação às margens, você pode imaginar, por exemplo, que você mesmo está sentado em uma das margens do rio, olhando o movimento do barco. Se você estiver sentado em uma das margens do rio, você vai ver o barco se movimentando com a correnteza e com a própria remada. Quer dizer, você vai ver o resultado das duas velocidades. Por isso, velocidade do barco em relação às margens é o termo que a gente usa para velocidade resultante. Se você estiver sentado em uma das margens do rio, você vai ver o resultado da velocidade. O barco associado à remada, a velocidade associada à remada e a velocidade associada à correnteza. É isso aí. Ah, eu já coloquei aqui os valores do enunciado, hein? 4 quilômetros por hora e 3 quilômetros por hora. Tudo bem, legal. E aí, o que o item B pede? Para você calcular a velocidade resultante. O VBM, velocidade resultante. Eu apliquei a equação, mostrei detalhadamente o teorema de Pitágoras, mas na verdade eu não precisaria, quer dizer, acho que você imaginaria já que isso é proporcional, quer dizer, esse é o triângulo, eu ia falar proporcional ao 3, 4, 5, não é nem proporcional, ele é o próprio triângulo 3, 4, 5. Dois catetos, um deles valendo 3, outro cateto valendo 4, e a hipotenusa então vale 5. Essa é a resposta do item B. O item C pede para a gente montar um triângulo semelhante a esse, só que um triângulo de deslocamento, é o que eu vou fazer. Tá aí, ó, já fiz. É um triângulo que indica deslocamento ao invés de velocidade. Mas, Ivo, por que um é semelhante ao outro? Se a gente pegar todos os valores de velocidade, então aqui, e multiplicar pelo mesmo termo, que é o tempo, pega tudo, multiplica pelo mesmo tempo, velocidade vezes intervalo de tempo, é o próprio ΔS. É o, quer dizer, ou deslocamento, que aqui eu chamei de D ao invés de ΔS, mas é o deslocamento na forma aí de vetor. Então, a gente pode dizer que esse triângulo é semelhante a esse, porque a gente pegou todos os lados do triângulo e multiplicou pelo mesmo termo chamado tempo e encontrou esse daqui. Tá bom. O item D. Olha, esse é o tipo de exercício daquele que eu gosto de preparar para vocês. Eu preparei para vocês esse exercício para vocês descobrirem ideias. Uma das ideias é essa, nossa, que realmente é possível fazer um triângulo semelhante ao da velocidade e que esse triângulo vai indicar deslocamento. Item D de dado. Primeiro o item D começa com uma afirmação dizendo assim, olha, a distância entre as margens do rio, nesse caso, é de 400 metros. Tudo bem. Então imagina lá, a distância entre uma margem e outra é de 400 metros. Logo em seguida, o item D pergunta assim, e aí, para esse caso, 400 metros? Pensa nessa, quer dizer, visualize essa distância entre as margens. 400 metros é igual ao decor, é igual ao dBA ou é igual ao dBm? O que você me diz nesse caso? Distância entre uma margem e outra é igual ao amarelo, né? É o dBA. Perfeito.
É só isso que o item D pede para você responder. Na verdade, é uma maneira de forçar você a perceber, calma aí, que quando ele fala dessa distância 400 metros, nesse caso, para essa análise que a gente está fazendo, cara, 400 metros é igual ao dBA. E aí, no item E, você já pode aplicar a equação da velocidade. Olha, velocidade, deslocamento sobre tempo. Por que eu escolhi velocidade VBA nesse caso para aplicar a equação? Porque eu sei quanto vale o dBA. O dBA é aquela distância entre as margens do rio, 400 metros. E aí ficou desse jeito a conta. Ó. O VBA vale 4 km por hora. Cadê o 4? Tá aqui, ó. Aqui, ó, 4 também. O VBA vale 4 km por hora. O deslocamento, que aí eu chamei de D, é 0,4, porque eu passei para quilômetro, por isso que está 0,4. 400 metros é o mesmo que 0,4 quilômetro. E aí, passo o ΔT multiplicando, passo 4 dividindo, você vai encontrar o ΔT igual a 0,1 hora. 0,1 hora é o mesmo que 0,1 de 60 minutos. Isso dá 6 minutos. Tá aí. Item F. O que ele pede? Para a gente agora fazer um triângulo representando a velocidade da correnteza, a velocidade do barco em relação à água e a velocidade do barco em relação às margens quando a trajetória do barco é perpendicular às margens do rio. E, meu Deus, parece muito com o item A, mas a situação é diferente. Agora, o que é perpendicular às margens do rio não é a remada, é o jeito que o barco se desloca, é a velocidade resultante. O jeito que o barco vai se deslocar no final depende de todas as influências que ele sofre. É o resultado de tudo, é a correnteza mais a remada. E aí, o que esse enunciado está dizendo? Que ele quer a velocidade do barco em relação às margens, quer dizer, a velocidade resultante, barco em relação às margens, perpendicular às margens do rio. Então agora, quem é perpendicular às margens é o VBM e não o VBA. Ah, mas olha, aqui ó, não esqueça que o VBA, o amarelo vale 4, veio no enunciado, e o azul vale 3, hein? Tá bom, é isso mesmo? É, ó, aqui ó, a correnteza vale 3, e a velocidade do barco em relação à água vale 4. Eu poderia ter colocado no desenho, não sei porque eu não coloquei, tchonguei. E aí, no item G, Pitágoras de novo. Só que agora a hipotenusa não é o VBM, é o VBA. Olha como ficou o teorema de Pitágoras. Cuidado, não é o triângulo 3, 4, 5. Porque 4, nesse caso, não é um dos catetos, é uma das hipotenusas. Quando a gente fala de triângulo 3, 4, 5, a gente pensa que um dos catetos é 3, o outro cateto é 4 e a hipotenusa vai ser 5. Só que dessa vez uma das hipotenusas é 4. Quer dizer, uma das hipotenusas. Nossa, que besteira eu falei. A hipotenusa vale 4 e um dos catetos vale 3. A gente tem que calcular o VBM. Olha como fica essa conta. O VBM vai ser raiz de 7, que de acordo com o exercício é para a gente considerar 2,6. Por isso dá 2,6 km por hora. E tem H. De novo, triângulo semelhante, só que agora é para essa situação diferente em que quem é perpendicular em relação às margens agora é o DBM e não o DBA. Tá aqui, ó. Na verdade é esse triângulo aqui, eu imaginei ele multiplicado por tempo, todos os lados do triângulo sendo multiplicados pelo tempo e ficou desse jeito aí, triângulo para você. Mas olha o item I. A distância entre as margens, o que ele diz? A distância entre as margens do rio é 400 metros, é de 400 metros. Analisando a ilustração do item H, e aí, a situação agora é outra, é diferente daquela anterior. Analisando a situação do item H, a pergunta é a seguinte, e aí, agora 400 metros nesse caso, é igual ao DBM, DBA ou DCOR? O que você me diz? Agora é igual ao DBM. Então, dependendo da situação, pode ser que 400 metros seja o DBM, pode ser o DCOR. Vai depender. A gente precisa interpretar para entender a situação
E aí sim a gente faz a conta certa. Não adianta querer fazer uma conta sem pensar. E aí o item I, a distância é a resposta é essa, que a distância de 400 metros agora ela é igual ao deslocamento do barco em relação às margens do rio. O desenho é diferente. Compara o H com o C. Olha como é diferente. Aqui a distância entre as margens do rio era o dBA. E aqui é o dBm. E mas calma aí, eu estou fazendo tanta conta, desenho, para que isso? Cara, o que eu acho mais legal disso tudo é você perceber como cada situação tem um desenho diferente, uma ilustração diferente, e as ilustrações, como eu sempre falo, elas ajudam a você desenvolver uma habilidade que é super legal. É a habilidade de engenheiros, de arquiteto, de desenhar, e isso é muito legal. É lógico que o engenheiro, o arquiteto tem essa habilidade mais desenvolvida, mas pegar informações bagunçadas e transformar em um desenho é super legal. Tá bom. Item J. Quanto tempo o pescador leva para atravessar o rio? Olha só a conta que eu fiz agora. Ó, eu estou pegando o VBM dessa vez. E antes eu tinha feito a conta com o VBA. Por que dessa vez eu estou pegando o VBM? Porque dessa vez eu tenho o DBM. Então depende da informação que eu tenho. Se eu tenho DBM, eu pego o VBM, fica mais fácil. Só fica uma incógnita na conta. Se eu tenho DBA, eu pego o VBA. E aí a conta fica desse jeito. Vai dar 0,4 sobre 26. Eu resolvi fazer a conta assim, ó. 0,4, porque 400 metros é equivalente a 0,4 km. Ó, você viu que eu multipliquei o numerador e o denominador dessa parte para essa? Eu multipliquei o numerador e o denominador por 10. 4 sobre 26 é o mesmo que 2 sobre 13, isso em hora. Eu passei para minutos e deu 9,2 minutos aproximadamente. Tá bom, legal. O que o item H pergunta para você? Ou o item K pergunta para você. O intervalo de tempo para atravessar o rio é menor quando o pescador rema perpendicularmente em relação às margens do rio ou quando a trajetória do barco é perpendicular às margens do rio. E aí? Aqui, ó. Opa, esse é maior do que esse aqui, não é? Esse é o caso em que o pescador remava perpendicularmente às margens do rio. Ah, então se o pescador remar perpendicularmente às margens do rio, ele atravessa o rio mais rápido? Sim. E essa ideia você vai acabar usando depois em algum outro exercício. O que você pode perceber disso tudo? Comparando as situações. Que quando o cara rema assim, desse jeito, ele não está indo nem um pouco contra a correnteza. Não está indo nem a favor nem contra a correnteza. Né? Aqui, ó. Agora, quando ele rema assim, desse jeito, um pouquinho da remada dele, olha lá, é para a esquerda, para vencer a correnteza. E essa velocidade que fica também para a esquerda, ela é para cima e para a esquerda, a velocidade associada à remada. Essa velocidade que também fica para a esquerda, ela atrapalha um pouquinho e faz com que o tempo aqui seja maior. Agora, muito melhor do que você ficar tentando decorar isso que eu acabei de falar, é você perceber nesse exercício. Caso você tenha visto toda a minha resolução antes de fazer alguma coisa desse exercício, a minha sugestão é que daqui a alguns dias você faça esse exercício sozinho, inteirinho ele sozinho. Vale a pena, ele é super detalhado, ele trabalha com as situações em detalhe mesmo, e é isso aí. Valeu, 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 e até a nossa próxima resolução.